Olá, que a paz de Jesus esteja conosco. Iniciamos o programa Ensino Espírita, dando sequência às aulas do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, que é o primeiro curso do ciclo introdutório. Hoje, você assistirá à quarta aula teórica do curso, que abordará um conteúdo muito importante: espírito, perispírito e corpo. Se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Primeiro, temos o livro do curso, que é o Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita. E, além do livro, que contém as 14 aulas teóricas do curso, você poderá baixar pelo site www.ocentroespirita.com, repetindo, www.ocentroespirita.com, o plano de aula. Nós aqui temos um exemplar impresso, que a sugestão é que você sempre tenha esse exemplar com você para guiá-lo durante a aula, e também poderá baixar no site os slides que serão utilizados durante a aula. Além disso, nós temos alguns materiais. Um deles é a pasta que contém o nome dos alunos. Você fará a chamada logo no início da aula. Além desta pasta, você tem os cartões que serão distribuídos aos alunos logo no início da aula, na entrada dos alunos, que servirá para dividir os grupos. E além dos cartões, aqui nós teremos três grupos, você poderá fazer os indicativos. Esses indicativos poderão ser fixados nas paredes e auxiliarão você no momento que você for fazer a divisão do estudo em grupo. Mais alguns materiais que nós temos aqui. Temos os livros, a Agenda Reforma Íntima, que é uma agenda utilizada no primeiro momento da aula, que é o momento Reforma Íntima, e além da agenda, temos o livro Há 2000 anos, também utilizado pelos alunos nesse instante. É o momento em que eles estudarão também um pouco das lições desta bela obra. Na aula, você também terá e poderá baixar pelo site o vídeo que será utilizado na aula, Espírito, Perispírito e Corpo, produzido pela TV Mundial de Espiritismo. Temos aqui o roteiro de estudo, que vai orientar os grupos na hora da divisão, as perguntas que eles estudarão. Temos um material muito interessante aqui, que é um boneco. E esse boneco, ele faz o complexo humano, espírito, perispírito e corpo, que você poderá utilizar. Temos como exemplo, a título de exemplo, um modelo um pouco mais simples. Se você tiver alguma dificuldade de confecção desse primeiro exemplo, você pode usar uma assim, ó, de EVA, papel. E por último, temos um material interessante, que é o kit que vai ser utilizado no painel progressivo da escala espírita, contendo a ordem, as diversas ordens dos espíritos, as escalas e também alguns conteúdos. E, no mais, não se esqueça de checar todos os materiais que você tem antes de começar a sua aula. Você precisa, para essa aula, de um projetor multimídia, caixas de som ou um retroprojetor, ou ainda, como será utilizado hoje, uma TV e DVD. Hoje, contamos com a participação da instrutora Marli Rosa. Uma ótima aula para todos. Olá, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, Cristina, tudo bem? Tudo. Olá, tudo bom? Tudo bem. Olá, como Tudo vai? bem, Tudo bem? mãe? Olá, tudo bom? Olá, Lindéia, tudo bem? Como vai?
Olá, tudo bem? Passamos então nossa prece inicial. Elevemos o nosso pensamento a Jesus de Nazaré. Mestre querido, obrigada, Senhor, pela bênção deste instante de aprendizado. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para compreender melhor os ensinos da doutrina espírita, que hão de nos esclarecer, de nos consolar. Obrigada, Senhor Jesus, ampara-nos nesse momento. Graças a Deus e que assim seja. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, que será a aula Espírito, Perispírito e Corpo. Para começar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa chamada, que já temos aqui os nomes de vocês. Deusilene. Presente. Stalin. Presente. Mateus. Presente. Felipe. Presente. E Ana Rúbia. Presente. Muito bem. Então, a primeira parte da nossa aula será o momento da reforma íntima. E o primeiro momento será aquele da conversa livre. Então, vocês vão ficar de 2 a 2, como vocês estão aqui organizados, e nós vamos conversar sobre a nossa semana. Como foram as nossas metas, como foi a nossa luta na conquista de virtudes, no combate aos nossos defeitos. Então, nós vamos começar a conversar, teremos 10 minutos para este momento. Então, podemos conversar, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Meus amigos, nós vamos agora para o segundo momento da nossa reforma íntima, que é o sustentáculo doutrinário, através deste livro, que é há 2000 anos, escrito pelo Espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier. Então, nós vamos avaliar hoje 2 capítulos do nosso livro. O capítulo 6, que é o rapto, e o capítulo 7, que é nas pregações do Tiberíades. Então, vamos recordar um pouquinho o início da nossa história. Lembram-se que nós temos o Públio Lentulus, que é aquele senador romano, a sua esposa, que é a Lívia, e os seus 2 filhos, a Flávia e o pequenino Marcos. Então, no início do nosso livro, nós vamos acompanhar a história dele sofrendo com a doença da sua filha, que é a Flávia, que ela já te apresentava as manchas violáceas na pele, que denunciava já a hanseníase. Então, eles foram para a Palestina com esse intuito de buscar a cura da Lívia, através de uma sugestão de um grande amigo que o Públio tinha. Ele disse, quem sabe, lá na Palestina nós temos esse apoio, né? Muito bem, vamos para o terceiro momento da nossa reforma íntima, que é através da agenda da reforma íntima. Vocês trouxeram a agenda, não trouxeram? Sim. Muito bem, então vamos pegar a agenda, vamos abrir aí na página de hoje, eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar. E aí nós vamos fazer um momento de avaliação individual, buscando analisar a nossa necessidade de melhora, de conduta interior. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Acharam aí? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, segundo Timóteo. Meta do mês, cultivar a perseverança e combater a desistência. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas. Quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal, de Emmanuel. Qual que é a nossa meta do dia? Cultivar a perseverança, afastando do desânimo. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos descrentes e desanimados. Então agora façamos o nosso balanço do dia. As ações negativas, descrença, desânimo, tristeza e as ações positivas. Então vocês podem anotar na agenda aquelas atitudes que tivemos durante o dia que foram negativas ou positivas. Cada um pode fazer a sua, ok? Pessoal, então nós fizemos a avaliação do dia de hoje. Agora nós vamos para o balanço da quarta semana, já que estamos na última semana do mês. Vamos abrir então no balanço da quarta semana e cada um vai fazer a sua, da semana que passou, ok? Meus amigos, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos assistir a um vídeo chamado Espírito, Perispírito e Corpo. Um vídeo que foi produzido e editado pela TV Mundial de Espiritismo. Vocês vão observar esse vídeo e vão procurar ver os aspectos mais importantes que ele vai nos ensinar, certo?
Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É, um fruto. Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Pessoal, agora nós vamos fazer o nosso estudo em grupo. No início da aula, ao vocês entrarem na sala, vocês receberam um cartãozinho com uma cor. Então observe a cor do seu cartão. Nós vamos agora nos levantar e procurar o nosso amigo que tem a mesma cor do cartãozinho de vocês, ok? Aqui vai ficar o grupo azul, aqui no fundo o grupo amarelo e à minha direita o grupo vermelho. Vamos lá então? Procure, levante o seu cartão. Isso. Organizaram aí? Acharam os seus companheiros? Agora, vocês vão receber uma ficha com algumas perguntinhas. São fichas iguais. Eu vou entregar para cada um de vocês, vocês vão ler as perguntas e vão discutir em grupo. Eles vão falar sobre o vídeo que vocês acabaram de assistir, certo? Então, quais são as perguntinhas? O que o vídeo nos mostrou? O que é o espírito? O que é o perispírito? Onde está o seu perispírito? E o que acontece com o seu espírito durante o sono? Então, Ana, com a perguntinha para vocês fazerem o estudo. Enilda. Mateus, vocês fazerem o estudo. Muito bem. Então podemos estudar, teremos 10 minutos para esse estudo, tá? Depois nós vamos comentar. Aula 4 do livro Noções Básicas. Podem consultar o livro Noções Básicas se houver necessidade, tá bom? Sobre este assunto que vocês acabaram de ver aqui no vídeo. Tá aí no papelzinho de vocês. O que o vídeo nos mostrou, o que é isso? São três, na verdade, são três. São coisas iguais. Não. Na verdade, o perispírito ele tem uma forma característica dele do corpo físico. Né? O espírito já não se apresenta na forma. Se apresenta como se fosse uma centelha, algo que... Para nós, ele não tem uma forma, mas para os espíritos ele tem uma forma mais dentro, né? Onde será que está o perispírito? Está longe de nós? Só vem para perto de nós quando a gente está encarnado? É o que ele falou lá, né? No nosso corpo material. Ele está integrado ao espírito, né? Integrado ao espírito. Pessoal, já deu para a gente conversar um pouquinho sobre o vídeo, sobre os assuntos mais importantes que vocês viram, não é? Muito bem, agora nós vamos retornar para o grupão, onde vocês estavam, tá bom? Vamos lá? Levantem-se. Lembre do lugar de vocês. Vamos lá, Felipe, Ana. Prontinho? Eu vou pedir, então, que um dos grupos de vocês, possam falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam nesse vídeo. Pode ser o grupo azul? Pode ser o grupo azul? Vamos lá. Quem pode ser do grupo azul que pode falar para nós um pouquinho?
bem, Gilberto. Então fale para nós. Bom, quando nós estamos sobre primeira pergunta aqui, o que o vídeo nos mostrou? O homem, ele é dividido assim, digamos assim, em 3 partes, né? Que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. E o que é o espírito? O espírito, ele seria a centelha, uma essência, ele não tem uma forma definida, pelo menos o que nós podemos ainda, seres humanos, compreendermos, né? E o perispírito é, digamos assim, uma forma semimaterial, né? É aquele que seria a segunda roupagem, a primeira roupagem do espírito. E onde ele está? Onde está o perispírito? Ele é o princípio intermediário, ele está entre o corpo físico e o espírito. O que acontece com o seu espírito durante o sono? Ele se desdobra e vai para determinadas regiões para aprender ou muitas vezes poder vagar aí terra a terra. Onde estiver, né? Muito bem. Pessoal, então, nós vamos assistir agora alguns slides que vão falar um pouquinho sobre esse complexo humano. Espírito, perispírito e corpo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Sabe de quem é esse trecho? De Jesus, em João, capítulo 3, versículo 8. Então, espírito, perispírito e corpo. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? O que nós podemos aprender com isso hoje? Há alguma coisa além do corpo e da alma? Então, vamos lá. Aqui nós vemos a pessoa deitada durante o sono. Há lá o espírito e o perispírito, né, que esteve separado do corpo momentaneamente. Há então um laço que liga a alma ao corpo. Isso é de Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 135. O complexo humano, aquilo que o Gilberto acabou de falar para nós agora mesmo. O que é o complexo humano? O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Vamos ver a primeira. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então é o nosso corpo físico, esse santuário divino, essa obra maravilhosa que Deus nos deu. E depois, segundo, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca. Então nós vimos que o perispírito, ele está entre o espírito e a matéria, serve de envoltório para o espírito e liga a alma ao corpo. E por fim, a alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Temporariamente, o corpo serve de habitação para esse espírito, para ele melhorar, aperfeiçoar, progredir enquanto está aqui na vida terrena, né? Então está lá o nosso espírito, que é o ser pensante. Quais são esses elementos gerais? Há então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. O que vocês acham? Espírito, muita coisa, tudo é matéria. E outras que são os espíritos. Vamos lá então ver qual que é a resposta dos espíritos no Livro dos Espíritos. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então nós temos o elemento material, o Espírito e, acima de tudo, Deus, nosso Pai. Isso é do Livro dos Espíritos, pergunta 27. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Primeiro, os corpos são a individualização do princípio material. Porque ao elemento material, nós temos que juntar o fluido universal, que é o elemento material primitivo, elementar. E nós temos, além da matéria, o espírito. Então, olha só, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, são elementos independentes, o espírito da matéria. E, acima de tudo, Deus, nosso Pai Criador. Então, agora, nós vamos, para a gente poder ilustrar o que nós acabamos de ver, nós vamos mostrar para vocês um boneco que é uma imitação de nós mesmos. O que nós podemos ver aqui? O nosso
Corpo. Mas nós não somos só o corpo. O que nós temos que é o ser principal, pensante, aquele ser inteligente da criação? O que é? O espírito. Ele está como uma estrelinha porque é uma centelha divina, né? Mas o espírito não tem a forma. O que dá forma para o espírito? O que é aquele envoltório do espírito? O que é? O perispírito. Então a gente vê aqui o perispírito, que ele está o quê? Entre o espírito e a matéria, e serve de envoltório para o espírito. Então, esse elemento semimaterial, de natureza fluídica, que está servindo de intermediário entre esses dois elementos importantes, porque o espírito é de uma natureza espiritual. E para ele se ligar à matéria, é preciso ter um corpo, um elemento semimaterial que possa fazer essa ligação entre os dois. Certinho? Então, esse aqui somos nós, tá? Então, da mesma forma, podemos, por exemplo, entender aqui ó, o nosso corpinho. Esse é o corpo físico, a alma, que é o espírito encarnado, o ser pensante, e o perispírito, que está entre o espírito e a matéria. É outra forma simples da gente entender esse complexo humano que somos nós. Nós vamos agora para uma dinâmica chamada painel integrado da escala espírita. Então, temos aqui o nosso painel. As 3 grandes ordens, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Para cada ordem, nós temos as classes dos espíritos. Então, na terceira ordem, nós temos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Nos bons espíritos, os benévolos, os sábios, os de sabedoria, os superiores. E a classe dos espíritos puros, que é uma classe única. Então, vou pedir para vocês agora ficarem em grupo para a gente poder estudar as características de cada uma dessas classes aqui, certo? Quais são as características? Então, nós vamos procurar ficar no mesmo grupo que vocês estavam. Abram então, gente, no item que vai falar das características gerais da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem. Leiam isso e leiam as características de cada uma das classes, certo? Rapidinho. Vamos então retornar para o nosso grupão, para a gente poder fazer agora a apresentação das características de cada uma das classes que vocês estudaram. Vamos retornar. Então, eu vou pedir que no grupo azul, a Ana Rúbia venha aqui na frente e escolha quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos e qual a característica de cada uma dessas classes aqui. Ana, vem aqui, por favor. A geral aqui da terceira ordem. Vamos ver se nós vamos acertar, hein, gente? Aninha, espíritos impuros. Deixa eu te ajudar, Ana. Os levianos. Os pseudo-sábios. Os neutros. E os batedores e perturbadores. Então, vocês estudaram os espíritos. Nos espíritos imperfeitos, nós temos a predominância da matéria sobre o espírito. Há uma propensão para o mal. Então, dentro dessa ordem, nós temos essas 5 classes. Os espíritos impuros são inclinados ao mal. Será que é isso mesmo? Os espíritos impuros? Acertou a Ana? Levianos, os pseudo-sábios, aquele que sabe mais do que realmente sabem. Muito bem. Até os batedores e perturbadores. Agora, os bons espíritos. Vamos pedir para a dona Lindéia. Vem aqui, dona Lindéia, e procure a característica geral dos bons espíritos. Vamos lá, pode colocar, vamos ver. Dos bons espíritos, isso. Os benévolos. Benévolos. Pode colocar aqui onde a senhora achar. Esse é a dos benévolos. Mesmo que eu erre, não tem importância. Não tem importância, não. Próximo, sábios. De sabedoria e os espíritos superiores. Sábios. Espírito de sabedoria. E os superiores. Superiores. Será que é isso? E os espíritos de sabedoria. Muito bem.
Obrigada, Lindeia. Então, os bons espíritos, a predominância do quê? Do espírito sobre a matéria, ao desejo do bem. Então, aqui nós temos as características de cada um, dos benévolos, os sábios, a sabedoria e os superiores. E agora vamos pedir para o seu Stalin vir aqui colocar para nós qual a característica dos espíritos puros. Pode colocar aqui crítica geral, seu Stalin. E aquela característica do impuro. A categoria dos espíritos puros é uma classe única. Quem são os espíritos puros? O espírito domina absolutamente a matéria, né? Então, aqui, seu Stalin, pode colocar aqui. Há uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, essa é a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos que nos explica isso aqui. Muito bem, então vamos agora concluir os nossos slides com o nosso conteúdo. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E agora vamos ver. Os espíritos, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Isso é de Kardec na Gênese, capítulo 11, item 17. Então, o espírito é de uma natureza abstrata, ele precisa, para poder agir sobre a matéria, de um elemento o quê? Intermediário, semimaterial, para ligar o espírito à matéria. Muito bem, próximo. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Será que são iguais? Tem uma hierarquia? Então vamos ver. São de diferentes ordens, como nós acabamos de ver, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Então Deus criou a todos nós simples e ignorantes, porém sem saber, mas nos deu livre arbítrio para que a gente, ao caminhar, ao escolher o caminho que a gente queira, nós vamos nos tornando, vamos aprendendo, até nos tornarmos perfeitos, até chegarmos à perfeição. Muito bem. Então, qual é a nossa escala espírita? Temos então aqui as 3 ordens: espíritos imperfeitos, que são quem? Os espíritos impuros, os levianos, os espíritos pseudo-sábios, os neutros e os batedores ou perturbadores. A segunda ordem, que são os bons espíritos, benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Então, aqui na segunda ordem, nós temos a predominância do espírito sobre a matéria, ao desejo do bem. Então, são espíritos que já buscam a sabedoria, buscam a bondade, buscam fazer o bem pela alegria de fazer o bem. E a primeira ordem, que são os espíritos puros. São os espíritos puros, uma categoria única. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 101 à pergunta 113. Agora vamos voltar no nosso perispírito. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? O espírito tem sempre um envoltório consigo? Vamos ver o que os espíritos respondem no Livro dos Espíritos. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, isso depende da densidade do perispírito, que acompanha a característica moral do espírito. Então, sempre o espírito vai estar revestido desse envoltório que é o seu perispírito. Reveste o espírito quando desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Então, quando o espírito está na erraticidade, ele tem o seu envoltório, é o que lhe dá forma, é o seu perispírito. E quando ele vai ter a sua encarnação humana, ele precisa do elemento intermediário para possibilitar a ligação da alma ao seu corpo. Do corpo para o espírito, transmite sensações. E do espírito para o corpo, conduz impressões. Então, como ele é o elemento intermediário, ele transmite sensação para o espírito e para o corpo ele conduz as impressões também. Esse é o papel dele na sua condição de intermediário.
Qual é a natureza do perispírito? De que natureza ele é? Nós já vimos aqui no estudo em grupo. Que natureza ele é? Exatamente, semimaterial. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A matéria também transmite a sensação para o espírito. Isso é de Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 135. O conhecimento, então, do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, ao conhecer esse elemento, que é o perispírito, a variedade de fenômenos vão se explicar exatamente porque existe esse elemento intermediário entre o espírito e o corpo, né? Então, é graças a ele que nós podemos conhecer várias coisas que até então estavam desconhecidas. Isso é do Livro dos Espíritos, pergunta 135. O nosso corpo. Como podemos analisar o nosso corpo físico? O corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então, graças à bondade, à providência divina que nos deu esse corpo, para que a gente possa estar aqui nessa vida terrena com esse objetivo de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. É graças a ele que podemos estar encarnados. O mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Então, mesmo que ele seja disforme, que tenha problemas, que tenhamos dificuldades, mas é o corpo que nós precisamos para cumprir as nossas provas, as nossas missões, as nossas tarefas. Então, devemos agradecer a Deus por essa super maravilha da criação divina que é o nosso corpo físico. Imortalidade da alma. O homem é essencialmente o quê? Nós somos o quê? Um espírito. Somos um espírito. Temos um corpo, mas somos uma alma, um espírito imortal. Com o espiritismo, o que era questão de fé passou a ser um fato comprovado. Os mortos são criaturas humanas desencarnadas, todavia completamente vivas. O homem, quando desencarna, guarda as suas características, nem melhor nem pior do que era quando se achava na carne. Princípio elementar de toda a doutrina espiritualista. O espiritismo comprova sem dogmas, sem mistérios, racionalmente a sobrevivência do espírito. Então, é uma maravilha nós podemos ter a certeza de que estamos vivos. E uma reflexão para nós encerrarmos a nossa aula. O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente e é que chegam mais ou menos rapidamente conforme o uso que fazem do seu livre arbítrio. A vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira. Não é mais do que um instante na nossa eternidade. Muito bem, então muito bom sabermos que somos eternos e que vamos durar para sempre. Apenas o nosso corpo é passageiro e muito útil enquanto estamos aqui. Então nós vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pela nossa aula e antes da prece, porém, vamos fazer a divulgação de uma coisa importantíssima. Estude o Espiritismo. Você conhece essas obras? Por exemplo, o Livro dos Espíritos para Criança, número 4, livro Missionários da Luz, Falando ao Coração, inúmeras obras espíritas que vêm trazer esclarecimento, consolo, alegria, sustentação para a nossa alma, enquanto estamos aqui no nosso mundo precisando realmente de aprendizado e de crescer espiritualmente, certo? Então vamos estudar, vamos partir para o estudo e a gente espera que a gente saia dessa aula motivados a estudar cada vez mais, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecemos a Deus pela alegria de estarmos aqui. Senhor Jesus, bondoso Mestre, ampara-nos, Senhor. Nesta aula, permaneça conosco, sustentando o nosso desejo pelo bem. Queremos, Senhor, ser bons. Queremos escolher o caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Guarda-nos, Senhor Jesus, sempre na Tua paz. Graças a Deus e que assim seja. Pessoal, não vamos esquecer do nosso caderno de exercício do livro Noções Básicas de Doutrina Espírita que vocês podem fazer em casa, certo? Muito bem, então vamos nos despedir de forma alegre, vamos para casa e até a semana que vem, no mesmo horário.